Agradecimentos. Deus, seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Eu amo vocês três. Minha família, Patrícia Cardoso e Gabriel Maxedo. Vocês dão sentido a tudo o que eu faço. Meu mentor Rafael Reis, sempre dando apoio e apontando o caminho. Você sabe ligar os pontos. Luiz Guilherme de Carvalho, parceiro de negócios, que me ensinou boa parte do que eu sei sobre copywriting. Bruno Breda dos Santos, companheiro de jornada no trabalho com comunicação persuasiva. Ícaro de Carvalho, que abriu minha mente várias e várias vezes para o meu desenvolvimento com a escrita. Todos os clientes que permitiram que eu crescesse como comunicador, alunos dos meus cursos e treinamentos, membros do meu clube de orientações, meus leitores, que dão atenção especial ao que eu escrevo. Danilo Bezerra, que revisou esse material com imenso carinho e atenção. Rubens Lima, o capista, que fez o maravilhoso trabalho de capa. André Cia, que aceitou meu convite para prefaciar a obra. Esse livro não estaria assim sem vocês. Meu editor Alexandre Mirchaca e toda a equipe DVS. Muito obrigado. Sobre o autor. Assim em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro, onde vivi até minha adolescência. Quando fiz 15 anos, meus pais se mudaram para Cabo Frio e me levaram com eles. Na região litorânea eu passei boa parte da vida. Sempre fui inquieto e tive dificuldades com os estudos formais. Achava a escola muito chata, mas amava as aulas de literatura e produção textual. E foi numa dessas aulas que eu descobri minha vocação para a escrita. No ensino médio, 2 dos meus textos foram selecionados para uma coletânea escolar. Essa foi minha primeira experiência como escritor. Com pouco menos de 20 anos, já casado, caí de paraquedas na área de comercial de uma empresa, peguei gosto por vender e decidi me tornar um homem de vendas. Cerca de 2 anos depois, me tornei sócio de um negócio por conta do meu desempenho como vendedor. Na direção dessa empresa, consegui pagar minha faculdade e me formar em marketing. No mesmo ano que me formei, comecei a publicar livros de forma independente. Num determinado momento, fiquei de saco cheio de ser sócio daquela empresa e comecei a procurar outras formas de me completar profissionalmente. Foi aí que eu conheci o mercado digital, com suas infinitas possibilidades de ganhos financeiros. Vi que poderia unir 2 de minhas principais habilidades, escrever e vender, e oferecer serviços de redação através de canais digitais. Uni meu desejo ao meu conhecimento sobre marketing e obtive a receita para impulsionar projetos de clientes, além dos meus próprios. E o melhor, pude fazer isso trabalhando de casa ou de qualquer outro lugar. No começo, entrei de cabeça no mercado me posicionando como um redator freelancer. Ganhei meus primeiros R$ 5 produzindo um artigo. Um pequeno dinheiro, mas que me manteve animado para ganhar mais sendo remunerado pelo que escrevo. Depois de um tempo, comecei a ganhar um dinheiro legal escrevendo textos para agências e blogs corporativos. Aplicando táticas de marketing e vendas, consegui garantir resultados para clientes e projetos próprios com o que produzi. Em 3 anos, me tornei um dos criadores de conteúdos mais requisitados do mercado brasileiro. E depois de navegar bastante pelo Oceano Azul, conquistei minha própria praia particular. Cerca de 4 anos depois, faturei R$ 100 mil apenas com projetos digitais. Criei a Marve Digital, minha própria agência de escrita comercial, e passei a atender grandes players do marketing e do empreendedorismo. No escritório da Marve, que não é fixo e pode estar em qualquer lugar, eu produzo a maior parte das coisas. Toco uma empresa com apenas um computador e conexão à internet. Claro, com a ajuda de minha querida esposa e outros profissionais que trabalham online. Sou um copywriter profissional. Copywriter é o termo usado para referenciar o escritor que escreve para vender. Mas no fim, sou especialista em marketing e vendas que ajuda empreendedores a influenciar pessoas e construir negócios mais lucrativos usando o poder das palavras. Em outros termos, produzo textos poderosos com os princípios da persuasão e usando um método validado por homens de negócios do mundo todo, alguns que você teve a chance de conhecer nas páginas deste livro. Também gosto de ser reconhecido como autor. Publiquei alguns livros voltados ao trabalho com negócios e comunicação, alguns apenas em versão digital e outros em versão impressa. Um deles, A Arte de Escrever para a Web, virou best-seller. Espero que este livro aqui também vire. Gosto de usar a frase de Isaac Newton para explicar o que faço. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes.
Eu mergulho fundo no que os gênios fizeram e trago tesouros para você. Até o próximo livro. Abeimo Pectore. Bibliografia comentada. Livro 1. Retórica, Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, o Grande. Juntamente com Platão e Sócrates, é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Em sua obra, escrita cerca de 350 anos antes de Cristo e publicada em português em 1831, faz uma crítica aos historiadores retóricos que o precederam, por terem, em sua concepção, centrado a arte retórica apenas no discurso judicial com atenção aos estímulos emocionais e estrutura formal do discurso. Sua grande inovação foi justamente o lugar dado ao argumento lógico como elemento central da arte da persuasão, sendo uma técnica aplicável a qualquer assunto, tanto na construção quanto na interpretação de qualquer forma de discurso. A obra foi dividida em 3 livros. O livro I é o livro do emissor da mensagem, o orador. Trata-se da concepção de argumentos, na medida que eles dependem do orador e de sua adaptação ao público, de acordo com os 3 gêneros reconhecidos de discurso. Político ou deliberativo, busca persuadir ou dissuadir, judicial, acusa ou defende, demonstrativo ou epedítico, elogia ou censura. O livro segundo é o livro do receptor da mensagem, do público. O foco são as emoções, as paixões, o caráter dos homens e os argumentos, na medida em que são recebidos pelo público. O livro terceiro é o livro da mensagem, onde se enfocam as figuras e a ordem das partes do discurso, tais como clareza, correção gramatical e ritmo. O uso da metáfora também é abordado. Para Aristóteles, o discurso se divide em 4 partes: proêmio, narração, prova e epílogo, sendo a narração e a prova os elementos fundamentais no discurso. Livro 2. A Ciência da Propaganda, Claude Hopkins. Claude C. Hopkins foi um dos grandes pioneiros da publicidade. Ele acreditava que a publicidade existia apenas para vender algo, e deveria ser medida e justificada pelos resultados que produzia. A primeira edição do seu livro foi publicada em 1923. É citado por muitas personalidades publicitárias e de marketing, como David Ogilvy, Gary Albert e J. Abraham, como um livro de leitura obrigatória, clássico. O livro apresenta a descrição original do processo de testes e medições que mostra como as perdas de anúncios mal-sucedidos são mantidas em um nível seguro, enquanto os ganhos de anúncios lucrativos são multiplicados. O livro é amplamente considerado a base do marketing direto, e se manteve assim pelo fato do autor ter sabido condensar o essencial de sua longa e bem-sucedida experiência na área da propaganda. Livro 3. Confissões de um Publicitário, David Ogilvy. A obra é baseada nos anos que David Ogilvy viveu na Madison Avenue como um desconhecido, na década de 1960. Ogilvy dirigia uma das melhores agências de propaganda dos Estados Unidos e era um dos publicitários mais criativos das Américas. No livro, lançado em 1963, ele relata como conseguiu tudo isso, e que conhecimentos e experiências obteve a partir do relacionamento com os clientes. Ogilvy aborda a psicologia do consumidor, mostrando como fazer propagandas que realmente vendem, ao contrário de propagandas feitas para ganhar prêmios, com texto bem-humorado e de fácil leitura. O livro não se limita somente à escrita, abordando diferentes assuntos como histórias interessantes do setor, encontros com pessoas famosas, liderança e criatividade. Traz resultado de clientes como GE, Dove, Pepsi, FedEx, Frito-Lay, DuPont, Visa, Mars, Sopas Campbell, Schweppes, Ronald Reagan, etc. Nesta obra, você vai aprender como administrar uma agência de publicidade, como conquistar e manter clientes, como fazer grandes campanhas, como escrever anúncios poderosos, como ilustrar anúncios e cartazes, como atingir o topo da carreira. E muito mais. Livro 4. As Armas da Persuasão, Robert B. Cialdini. Obra lançada em 1984 para explicar, em linguagem clara e prática, como somos persuadidos. Depois de passar anos caindo na lábia de vendedores, arrecadadores de doações e operadores de telemarketing, o psicólogo Robert B. Cialdini resolveu se dedicar ao estudo da persuasão para entender quais fatores levam uma pessoa a dizer sim a um pedido e que técnicas exploram melhor tais fatores.
reunindo dados das mais recentes pesquisas científicas sobre o assunto, histórias de gente comum e a experiência adquirida ao se infiltrar em organizações que treinam os chamados profissionais da persuasão, criou uma obra acessível e indispensável a todos aqueles que querem saber como influenciar pessoas e, ao mesmo tempo, se defender dos manipuladores. 6 princípios psicológicos básicos governam o comportamento humano quando tomamos uma decisão e podem ser usados como verdadeiras armas. 1. Reciprocidade. Nos sentimos compelidos a retribuir o que outra pessoa nos proporcionou. 2. Compromisso e coerência. Depois de uma escolha feita, enfrentamos pressões para nos comportarmos de maneira condizente com o compromisso assumido. 3. Aprovação social. Buscamos nos outros indícios do comportamento mais apropriado a seguir. 4. Afeição. Acatamos pedidos de pessoas que conhecemos e de quem gostamos. 5. Autoridade. Temos um arraigado senso de obediência à autoridade. 6. Escassez. Tudo se torna mais valioso quando fica menos disponível. Cada princípio é discutido em termos de sua função na sociedade e de como um profissional da persuasão pode mobilizar seu poder em vendas, doações, concessões, votos, permissões, interações, parcerias, etc. Todos estes argumentos funcionam como gatilhos mentais que se conectam rapidamente com uma parte específica do cérebro, tocam psicologicamente a mente humana, convencendo-a a tomar uma decisão. Livro 5. Manual de Persuasão do FBI. O agente especial do Programa de Análise Comportamental da Segurança Nacional do FBI, Dr. Jack Schaffer, desenvolveu estratégias dinâmicas e inovadoras para entrevistar terroristas e detectar mentiras. Na obra, lançada em 2015, Dr. Schaffer nos ensina como aplicá-las no cotidiano para obter sucesso nas relações interpessoais. Você quer influenciar pessoas recém-conhecidas? Quer entender através da linguagem corporal o que passa pela cabeça das pessoas? Quer descobrir se alguém está mentindo? Jack explica que a confiança de qualquer pessoa pode ser ganha seguindo a fórmula da amizade. Amizade, igual proximidade, mais frequência, mais duração, mais intensidade. Todas as técnicas de comunicação verbal e não verbal apresentadas têm o objetivo de fazer com que as outras pessoas se sintam bem em relação a você. Leitura interessante para quem deseja conhecer mais sobre como criar conexão através da empatia, construir boas relações e influenciar outras pessoas. Livro 6. A Lógica de Consumo, Martin Lindstrom. Martin Lindstrom é um consultor de marcas, colunista da Harvard Business Review e da revista Time, e citado como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Em sua obra, de 2008, Lindstrom apresenta os bastidores do experimento de marketing, realizado por ele, que explica a influência social na decisão de compra e mostra como o cérebro das pessoas responde aos muitos estímulos da propaganda. O livro contém uma descrição de um amplo estudo realizado sobre neuromarketing. Através das técnicas de mapeamento do cérebro, é possível entender os desejos e sentimentos subconscientes que impulsionam as nossas decisões diárias de compra, bem como o fascínio que certos produtos exercem sobre nós. O estudo descrito neste livro derruba uma série de mitos que temos sobre o que faz com que as pessoas comprem determinados produtos, inclusive a crença de que a utilização do sexo na publicidade ajuda a aumentar as vendas. Livro 7. Copywriting, palavras que vendem milhões. Gustavo Ferreira. Gustavo Ferreira é empresário, copywriter profissional e consultor estratégico de negócios. Em sua obra, lançada em 2015, o autor fala sobre o poder das palavras que vendem, tendo o copywriting como a arte da comunicação persuasiva. Para ele, o que faz a diferença no mercado não é ter o melhor produto, é ter a melhor carta de vendas. Exatamente por isso, este livro reúne a experiência do autor ao se tornar um copywriter de elite, e traz como conteúdo especial. Princípios de marketing e resposta direta. 152 headlines persuasivas escritas pelos maiores copywriters do mundo, 7 cartas de vendas que venderam mais de $1 bilhão. 26 modelos para iniciar suas cartas de vendas, 7 passos de Gary Albert para escrever um copy vencedor, roteiro de 52 passos para cartas e vídeos de vendas, como definir seu avatar corretamente, como montar uma oferta irresistível. E muito mais. Leitura essencial para quem precisa escrever cartas de vendas para seu próprio negócio, atrair clientes e converter mais, e também para quem deseja se desenvolver como copywriter profissional.
Um verdadeiro tesouro prático para descobrir como apenas algumas palavras podem fazer a real diferença entre ser mais um no mercado ou se tornar um verdadeiro campeão de vendas. Livro 8. E-mails que vendem, Gustavo Ferreira. Do mesmo autor mencionado antes, esta obra de 2016 mostra que é possível receber R$ 38 de retorno a cada R$ 1 investido em e-mail marketing, sendo, portanto, a ferramenta mais rentável e geradora de resultados do marketing digital. Imagine que você tem o poder de, a cada lead que entrar na sua lista de e-mails, faturar de R$ 3 a R$ 16. Essa possibilidade é apresentada como uma estratégia completa e provada de e-mail marketing, com as principais práticas de copywriting para gerar resultados. Neste livro, você vai descobrir estratégias para a construção de lista de e-mails, 9 modelos de páginas de captura para atrair leads, 7 regras de ouro do e-mail marketing, técnicas para extrair o máximo da sua lista de e-mails, a estratégia de ouro para manter os e-mails sempre interessantes, estratégias para a apresentação de ofertas e recuperação de vendas. E muito mais. A obra contém vários exemplos práticos e vai do básico, para quem está começando estratégias de e-mail marketing, até técnicas mais avançadas para tirar proveito de listas existentes. O sistema e os modelos neste livro são fruto de mais de 3.000 e-mails únicos escritos e testados pelo autor desde 2014. Leitura obrigatória para quem deseja usar a ferramenta de e-mail marketing para maximizar resultados. Livro 9. Livro de Ouro dos Gatilhos Mentais. Gustavo Ferreira. Do mesmo autor, esta obra de 2016 é sobre estratégia de negócios e comunicação persuasiva. Nesse livro, você irá aprender que o funcionamento do nosso cérebro é limitado, projetado apenas para sobreviver. Todas as decisões são feitas com esse objetivo, então, se você descobre os atalhos que o cérebro usa para tomar essas decisões e aplica em sua comunicação de vendas, as vendas simplesmente acontecem. Os gatilhos mentais são padrões que ativam esses atalhos no cérebro e causam um curto-circuito na mente do cliente. Se isso é tão poderoso, como você pode usá-lo com o máximo de proveito? Gustavo ensina a usá-los de uma forma totalmente diferenciada de outros livros. Para ele, um estrategista de negócios precisa planejar sua comunicação de forma abrangente e usar mais do que apenas um ou outro gatilho. O verdadeiro poder dessas técnicas surge quando a estratégia de vendas é montada para um único objetivo: transformar a vida do cliente. E é disso que o livro trata. O autor traz 32 gatilhos mentais e sua aplicação prática com as melhores estratégias de negócio, citando cases de sucesso reais, de empresas renomadas e fornece abordagem completa para trabalhar comunicação de vendas no seu negócio. Livro 10. A Arte de Escrever para a Web. Paulo Macedo. Paulo Macedo é escritor, copywriter e produtor de conteúdo para a web. Na obra, lançada em 2017 e descrita como a mais vendida por sucessivas vezes no site da Amazon, ele mostra como realizar escrita persuasiva para promover conexão e encantar o público para que desenvolva o interesse imediato e se torne cliente. A obra deriva do conhecimento do autor acerca de diálogos com profissionais de conteúdo, análise de obras de grandes estudiosos somadas ao grande repertório e experiência produzindo textos para sites, blogs, portais, redes sociais e criação de inúmeros conteúdos poderosos para diversos canais digitais. Leitura obrigatória, rápida e com texto fácil de consumir, para redatores marqueteiros, comunicadores, empreendedores, donos de sites, blogueiros, profissionais de social media e qualquer pessoa que esteja interessada em engajar pessoas e vender mais nos canais digitais. Para o autor, ou você vende ou aborrece as pessoas. Ele mostra conceitos universais testados que você pode aplicar em qualquer área para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Livro 11. Copywriting. Robert Baderi. Robert Baderi é copywriter. Sua obra, de 2008, é uma verdadeira bíblia sobre o assunto, onde ele aborda o papel do copywriter nas estratégias de marketing, destacando a relação entre o pensar e as palavras e imagens que melhor se adequam em textos criativos.
Para ele, copywriting é o processo criativo de escrever texto para anúncios ou material de publicidade, e seu livro, de conteúdo riquíssimo, traz diversos exemplos ilustrados que demonstram a gama extensa de trabalho no qual os copywriters estão envolvidos, ajudando ainda a entender por que alguns anúncios funcionam melhor do que outros. O livro aborda também o papel dos redatores, a compreensão do produto, a importância de conhecer o público, o domínio da língua, o estilo e a publicidade em diversos contextos diferenciados. Livro 12. Modernas técnicas de persuasão. Donald J. Moyney e John H. Erd. Os autores, estudiosos de programação neurolinguística, PNL, trazem nesta obra de 1988 as técnicas usadas intuitivamente pelos maiores vendedores, líderes políticos e executivos, que nunca puderam ser explicadas de modo sistemático antes que as pesquisas para esta obra tivessem sido feitas. As pesquisas baseadas na PNL, semântica e cibernética tornaram estas estratégias fáceis de aprender e dominar. Tais técnicas promovem um método ético de influenciar clientes que demonstram, de forma espantosa, a sua eficácia, dia após dia. Os autores citam que a persuasão moderna é a habilidade de ver, ouvir e sentir o que os outros deixam escapar e de responder ao interessado de maneira interessante, com enfoque total no cliente. O livro nos apresenta e ensina, com muita criatividade, a importância do estabelecimento de confiança, como tirar o melhor proveito de nossa voz, como lidar e administrar opiniões e convicções diferentes das nossas e descobrir o canal preferido de seu interlocutor. Livro 13. The Boron Letters, Gary Albert. Essa maravilhosa obra de 2013 traz uma série de cartas do maior redator da história, Gary C. Albert, explicando táticas privilegiadas e indicando o caminho da sabedoria para seu filho mais novo, Bond. O livro pode ser compreendido como mais do que um mestrado em vendas e persuasão, melhor que um treinamento específico sobre como convencer as pessoas a comprar seus produtos ou serviços. Leitura obrigatória para redatores e profissionais de marketing, pois as estratégias, segredos e dicas apresentados lidam honestamente com a parte da psicologia humana que nunca muda, ensinando como convencer e converter as pessoas em compradores, usando uma linguagem clara e muito acessível. Livro 14. The Robert Collier Letterbook. Robert Collier. Publicado pela primeira vez em 1931, The Robert Collier Letterbook é de longe o principal livro sobre como escrever cartas de vendas. Mas vai além disso. Como todos os grandes redatores sabem, essas técnicas são diretamente transferíveis para a internet, seja por meio de cópia da web ou por e-mail ou qualquer outra coisa. Este livro rendeu a Robert Collier a distinção de ser uma das maiores mentes de marketing da história. As cartas de vendas de Robert Collier tiveram sucesso porque ele escreveu para as necessidades de seus leitores. Como especialista em marketing, sua experiência em vendas e escrita colocou centenas de milhões de dólares nos bolsos de seus clientes. Usando suas técnicas, é possível começar a obter resultados imediatos. Livro 15. The Copywriters Guide to Getting Paid. Roy Furr. Roy Furr é um consultor de negócios e copywriter freelance. Seus clientes aceleraram o crescimento, obtiveram resultados de 7 dígitos em campanhas de marketing individuais e obtiveram recordes de vendas. Em sua obra, publicada em 2015, ele ensina como conquistar clientes incríveis e ganhar uma ótima vida como redator. Se você comprou alguns livros ou cursos de copywriting, mas ainda não está fazendo o dinheiro que deseja como copywriter, este é o livro que você precisa. Tenha uma perspectiva privilegiada sobre o que é preciso para começar e ser pago como redator. Neste livro, você descobrirá como conseguir seu primeiro cliente de copywriting, que tipo de trabalho de redação paga melhor, a melhor maneira de começar, mesmo sem experiência, como se promover e atrair grandes clientes, e muito mais. O livro ainda inclui um modelo comprovado de oferta irresistível, para obter o seu primeiro projeto de pagamento. Se você quiser transformar suas habilidades de copywriting em dinheiro no bolso, encontrará o que procura nesta leitura rápida. Livro 16. Gabai's Copywriting Compendium. Jonathan Gabay. Jonathan Gabay é gestor de marketing criativo. Sua obra, de 2005, traz dicas inspiradoras, ideias e descrições para ajudar o processo de escrita.
Para aqueles que lutam para desenvolver um copy bom e criativo, e que estão familiarizados com o pânico, ou branco, enquanto estão sentados em frente a um dicionário e uma tela de computador, este livro é essencial. Os escritores encontrarão uma grande quantidade de ajuda e informações, incluindo aconselhamento ortográfico e gramatical, um dicionário de rimas, eufemismos sugeridos, expressões idiomáticas, clichês, metáforas e dicas sobre como debater, como escrever textos inovadores e como pensar criativamente. Este guia é totalmente atualizado para cobrir as habilidades de copywriting para uma ampla gama de mídias, e seu layout fácil de ler ajudará os redatores a encontrarem rapidamente o que precisam para uma escrita eficaz. Livro 17, Making Them Believe, Dan Kennedy. Dan Kennedy é assessor estratégico, consultor e coach de negócios. Sua obra, lançada em 2010, traz 21 princípios de marketing, para fornecer um modelo para publicidade aventureira, marketing, promoção e promoção pessoal que pode instalar uma fonte de lucros em praticamente qualquer negócio. Se você quer se tornar ou tornar sua empresa famosa e magneticamente atraente, local ou globalmente, esse livro é para você. Neste livro, você descobrirá caminhos dinâmicos para o máximo de autoridade na sua área, a pergunta a se fazer que multiplica drasticamente o poder da publicidade e eleva você acima de toda a concorrência, 3 passos para o uso inteligente da mídia, uma mudança radical e revolucionária para toda a sua abordagem de vendas, a melhor resposta de todos os tempos, para toda e qualquer objeção de preço. A obra ainda inclui exemplos de arquivos e carta de vendas de cases de sucesso.